Prontinho. Bom dia, turma. Ai, caiu aqui. Descarregar logo, né? Os aplicativos. Vamos lá. Eu passei uma atividade, não foi para vocês. Deixa eu ver aqui. Juliana! Faça o dever, Juliana. Só a Raquel que fez. O deverzinho. Vou corrigir, viu, Raquel? Ainda essa semana, certo? Deixa eu ver aqui a atividade, certo? Vou compartilhar com vocês e corrigir. Eu nem sabia. Mas, Juliana, eu enviei e-mail. Você não recebe, não? Tem que ver. Então, passe para mim o seu e-mail. Porque eu envio por e-mail as atividades. E também lá na plataforma. Também tem. Deixa-me ver. Rapidinho aqui, viu? As atividades de vocês foram... Certo, né? Modalidade... Atividade e modalidade linguística. Pronto. Atividade número 7. Não me deixa. Pronto, então, nenhuma dessas contas aí do seu e-mail que eu envio. Tem lá. Você dá uma olhadinha. Olhem só, tem aí atividade, não é? Sobre modalidade linguística. Tem no módulo de vocês o assunto. Né? E hoje nós vamos corrigir essa atividade, bem como revisar um pouquinho do conteúdo da prova, certo? Vamos lá. A primeira questão tem aí... Essa primeira questão, né, tem aí, ó, analise as afirmações abaixo relativas à variação linguística. Uma característica de todas as línguas do mundo é que elas não são unas, não é? Não são uniformes, apresentando variedades. Então, ele quer que você diga informe as que estão corretas, né? A 2, ele diz,
as línguas mostram formas variadas, entre outras razões, porque a sociedade é dividida em grupos sociais. Na 3, na escrita, há sempre interlocução, enquanto a fala ocorre fora dela. 4, as variedades linguísticas sofrem por um julgamento social. E 5, variantes diafásicas, né? Diferentes de região e outra. Aí, se você fosse pesquisar direitinho, né? Ia ver que não precisa nem pesquisar, né? Aí dá para perceber que A1, A2, A3 e A4, né? Estão corretas. Então, sendo aí A1, né? Correta. A2 correta. E A4. Aí a segunda questão que vocês têm aí, ó. Sobre a variação linguística, é correto afirmar-se, né, que não se verifica na sociedade em geral a crença sobre o maior prestígio de determinada variedade linguística em detrimento de outras. Na história de um idioma, as variedades indicam o empobrecimento progressivo da linguagem. C. Alguns traços de variação linguística recebem mais carga de avaliação negativa que outras. D. Na escrita, não se admite qualquer variação linguística, né? Pois somente na modalidade oral é que se pode verificar-se. Na D. Na escrita, não se admite qualquer variação linguística, pois somente na modalidade oral é que isso pode verificar-se. E sociolinguisticamente, alguns textos podem ser considerados linguisticamente corretos. Porque respeito a norma. Não, não é bem assim, não. Né? Linguisticamente, eles trabalham com a comunicação e não se o texto está escrito, né? De acordo com as regras gramaticais, e sim se ele compromete com a comunicação. Então, aqui, a correta aí é a letra C, certo? Quando ele fala, ó, no contexto social, alguns traços de variação linguística recebem mais carga de avaliação negativa que outros, certo? Vamos para a terceira, certo? Bom, a terceira tem aí. Em situações de formalidade, é conveniente evitar o uso de linguagem informal. A frase abaixo que se mostra inteiramente informal é: a gente não precisa ganhar muito para ser feliz. Se eu tivesse lá, visitaria mais museus. Me diga toda a verdade sobre o Ocidente. Aí ele quer que de forma totalmente formal, né? Veja, aqui você já tem o emprego do agente, não é? Aqui você já tem, ó, se eu tivesse lá, não é? Visitaria mais museus. Aqui você utiliza o pronome, né? Me diga. Aqui também havia viajasse eu mais vezes, não é? Também é o emprego informal. Na letra E que está correto, é sempre que podemos, nós os visitamos. Então, a correta aqui, letra E.
Vamos para a quarta questão, certo? A quarta, ele fala assim: é sempre necessário que as circunstâncias em que as palavras forem proferidas sejam de algum modo apropriadas, né? A linguagem é entendida na perspectiva da pragmática como uma atividade intersubjetiva e intencional. Desse modo, as práticas discursivas são as linguagens em que são as linguagens em ação em que os indivíduos produzem sentidos e se posicionam em suas relações sociais do dia a dia. A linguagem que se processa entre falantes e interlocutores é sempre uma linguagem social, que produz ações e consequências. Estas ideias acerca da linguagem e das práticas discursivas têm como base a teoria dos atos da fala desenvolvida por Austin, em que é possível fazer, em que é possível fazer através do dizer. Aí ele diz: é incorreto afirmar sobre a polidez da comunicação, por quê? Veja, a perspectiva da pragmática concebe a polidez como maior atividade social que objetiva, contribuir para que as intenções transcorram de modo equilibrado e harmônico, amenizando os conflitos passíveis de existir quando os falantes não compartilham os mesmos interesses. Como regra de convivência, a polidez posiciona identitariamente os indivíduos em diferentes contextos e ocasiões. Se, em uma situação comunicativa, os indivíduos manifestam apenas sua própria face e não do grupo a que pertence. A polidez está relacionada à face ou à autoimagem pública, que é monitorada tanto pelo falante quanto por seu interlocutor durante a interação. Dessa forma, os conceitos de face e polidez encontram-se intrinsecamente relacionados e não se trata apenas de uma questão de construção de imagem, mas de identidade. E ele acredita que, ao obrigar as pessoas a se lembrarem constantemente de utilizar um termo mais neutro, a linguagem politicamente correta serve como propósito de conscientizar os falantes de que o certo fenômeno linguístico que apenas reflete e consagra a prática social e os preconceitos e discriminação. Correto aqui é a letra C. Vamos para aqui, que diz assim, ó. Leia o trecho de um poema de Passativa do Assaré, né? Eu e o sertão, sertão, a quem te cantou, eu sempre tenho cantado. E ainda cantando tu, porque meu torrão amado, mundo te preza, te quer. E vejo que os seus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta e ainda fica o que cantar. Aí ele diz assim: o sofrimento do fragmento do texto, o eu e o sertão,
Aí vocês vão colocar verdadeiro, né, para as proposições verdadeiras e eles para as falsas. Aí diz, a linguagem utilizada no poema é repleta de informalidade, regionalismos, sem seguir a forma do padrão, termos aglutinados, com redução fonética, aqui é verdade, né? A outra, este modelo de registro linguístico mostra a inferioridade, não, né? Falsa. A outra, o texto é um poema com características ditas populares, certo, verdadeiro. O registro dos vocábulos presentes nos versos aponta uma variedade linguística de grupos que habitam determinada região verdadeira, né? Verdadeira. E a outra, no texto, predomina a valorização da linguagem coloquial, ou seja, aquela usada de modo informal, desrespeitando o padrão culto da língua. Este é considerado como o único aceitável dentro de recursos semíticos utilizados pela poeta. Então, é falso. Então, a correta aqui é a letra A. Vamos para a sexta. Vamos aplicar. Ele, tendo em vista que as gírias compõem um quadro de variantes linguísticas ligadas ao aspecto sociocultural, analise os excertos a seguir, indicando o significado de cada termo destacado de acordo com o texto. Aí ele diz assim: possivelmente não iremos à festa. Lá todos os convidados são patricinhos e mauricinhos. Aí ele quer que você explique o que esse termo significa, né? Vocês colocam aí. Deixa eu ver aqui. Famosa para comprar. Sim. Aí depois na B, eles, nossa, como meu pai é careta, né? Ele quer que você explique o que é careta. Nasceu os namoros resultantes da modernidade baseados no ficar, que aqui explica o que é ficar. E aí, mano, explica o que é mano. E aquela aula de matemática foi péssima. Não saquei, né? Ele quer saber o que traz essa ideia de não saquei. Então, vocês colocam aí na letra A, vocês colocam os termos. Representam.
Na B, vocês vão colocar conservador. A C, vocês vão colocar manter um relacionamento sem compromisso. Na B, vocês vão colocar amigo. E na E, vocês vão colocar compreender. Vamos para a sétima. Na sétima, ele diz assim, duas perguntas, né? Ele diz, capitulação, né? Delivery, até para a telepizza, é um exagero. Aqui, né? Um povo com vergonha da própria língua já está entregue. Luiz Veríssimo. Aí ele quer saber, o título dado pelo autor está adequado, tendo em vista o conteúdo do poema? Justifique sua resposta. E o exagero que o autor vê no emprego da palavra delivery se aplicaria também à telepizza? Justifique sua resposta. Ai, vamos. Na A, vocês vão colocar. Sim. E a B vocês colocam, não, né? Oitava questão. Ele diz assim, o sucesso da educação linguística é transformador o falante em poliglota dentro de sua própria língua nacional. Aí, com base na afirmação de Vineu de Bechara e seu conhecimento sobre a norma padrão e variantes linguísticas, assinale a correta. Aí ele diz assim, se é poliglota da própria língua, implica falar direito e não cometer erros. As aspas são empregadas para indicar o tempo do plural. Não, né? Pode-se inferir que poliglota se refere a alguém capaz de
entre diferentes falares, né? São pessoas que sabem falar mais de um idioma. Os falantes devem usar a norma padrão. O sucesso da educação linguística, segundo o autor, consiste em captar os falantes para o uso de variante de maior prestígio. Não era assim, não. Aí a oitava é a letra C, certo? Nona questão agora. Leia a crônica States, de Luiz Fernando Veríssimo. Dois homens tramando um assalto. Ai, pequenininho. Valeu, meu irmão. Tu traz o berro que nós vamos render o caixa bonitinho. Engrossou, enche a cara de chumbo. Pra arejar. Pode crer, servicinho maneiro. E só entrega e pega. Tá com o berro aí? Tá na mão. Aparece um guarda. Ih, sujou. Disfarça, disfarça. O guarda passa por eles. Discordo terminantemente. O imperativo categórico de Handel chega a Max diluído pela fenomenologia de Fulbert. Pelo amor de Deus. Isso é o mesmo que dizer que Kierkegaard não passa de Kant com algumas sílabas a mais. O que é o iluminismo do século XVIII? O guarda se afasta, o berro tá recheado? Tá, então, vamos lá. Aí ele diz assim, com relação à noção de variações linguísticas, com as afirmações abaixo, a partir do fato narrado. Ele diz assim, os dois assaltantes usam gírias típicas de malandro e mudam o nível de linguagem para disfarçar quando o guarda se aproxima, né? Verdade. Quando o guarda se aproxima, os dois malandros passam a falar sobre filosofia, né? E para tentar impressionar, isso é verdade. A crônica mostra aqui um preconceito com relação ao nível de linguagem que usamos, e por isso ela é um fenômeno de exclusão social, também é verdade. 4. Por ser um estilo coloquial, a gíria é usada por pessoas de baixa escolaridade, como, por exemplo, assaltantes? Não, né? E 5. A crônica mostra que devemos ter uma consciência linguística para diferentes situações, né? Isso é verdade. Então, a correta aqui é a letra C, não é isso? Décimo e última questão. A afirmação destoante do que se constitui como texto falado ou escrito é natural que o conhecimento de um bom número de palavras dicionarizadas de qualquer língua é satisfatório e bastante para a produção de textos de uso corrente nas relações interacionais. O que se fala ou escreve no cenário de interação social e texto, por mais que conflite com os padrões formais, o uso ligeiro, se qualquer texto se constitui e desenvolve com o contexto da linguagem humana, informações gerais sobre data, cultura, conceito, crenças, costumes são organizados, não raras sobre, não raras vezes sobre forma de texto, e os textos decorrem do conhecimento sistema de produção científica. Então, a correta aqui é a letra. Pronto, pegaram aí, Asi?
Pegaram aí as respostas. Agora nós vamos para algumas revisões, né? Ó, nós vamos ver tipos de coerência textual. Desculpa, é segundo ano. Nós vamos ver o princípio da não contradição, tautologia de relevância, né? Parágrafo de introdução, signo linguístico, modalidade linguística, texto literário não literário e produção de texto. Né? É o roteiro, segunda unidade para vocês, certo? Vamos lá. Vamos ver um pouquinho, né, sobre a última aula, né, sobre o texto literário, né, textos literários, e um texto erudito, né, e o que é um texto popular, né. Também trabalha a turma também com essa questão da nossa modalidades linguísticas, né, que também tem no módulo de vocês. Até aí, ó. Erudito e popular, né, duas formas de fazer arte, né, e formas que hoje, a depender da modificação social, né, de estado social, uma passa a ser maior notoriedade que outra, né? Veja, eu já tinha mudado essas coisas. Né? Ficou legal, maneiro. Pronto, aí. Duas artes que merecem nossa atenção. Textos literários, eruditos, e os textos literários que se entraram nos populares, não é? Aí vocês têm, para início de conversa, leia com atenção aí o texto, né, o bicho, né, de Manuel Bandeira, e tem outro de G.C. Quirino, né, que nós vimos a escrita, né, a organização de cada um deles. E aí, nos textos que acabamos de ler, aqui só a revisão para o turma, que a aula passada nós já vimos isso, aí nós vamos ver algumas particularidades, né. Aí nos textos que acabamos de ler, você certamente percebeu que ambos apresentam diferenças marcantes, né? Embora em textos de linguagem eles sejam um tanto próximos. O de Manuel Bandeira é poeta, né? Modernista, participante da Semana da Arte Moderna, escreveu vários poemas dentro da escrita modernista. Gessier Querino, né, poeta paraibano da cultura popular atual. Além de poeta, Gessier é um intérprete de mão cheia que leva ao público as lágrimas e as gargalhadas. Pois bem, a composição literária engloba textos compostos de autores que primam por obedecer às regras em determinada época, reconhecidos, né, por acadêmicos, bem como pelo seu anonimato também, né? Os textos literários eruditos e populares, análise e características dos artistas a que pertencem. Aí, o texto literário, a literatura permite ver o mundo sob outro prisma, né? A literatura trabalha a palavra, né? A palavra é a matéria-prima. Os textos literários diferentes
de textos como notícias, receitas, manuais japoneses, possui intencionalidade estética, ou seja, persegue-se o belo, provoca-se o estranhamento através de uma organização original de palavras. Assim que, tomando os textos do bicho de Manuel Bandeira e agouras da lata d'água de G.C.R. Quirino, podemos afirmar que ambos não são textos literários, sendo o primeiro erudito, né, e o outro popular, contemporâneo. Olha, para dominar o conteúdo, aproprie-se desses termos. Ó. O texto erudito é o texto literário conhecido como culto, é produzido por um autor historicamente conhecido, que obedece às regras, né, e os movimentos literários que pertencem. O texto popular é um texto escrito em língua familiar e simples, geralmente conhecida e próxima da oralidade, como, por exemplo, tem-se, na literatura popular, a discordância da gramática normativa vigente, que é uma lei oficial, e as impressões em tipografias elaboradas pelos próprios autores de forma artesanal, fugindo os modelos impostos pela cultura oficial. Pronto, diferença entre arte erudita e popular, né? A arte popular é aquela em que o artista aprende seu ofício, como estrutura, modelagem e outros, né? Sem ter frequentado a escola de artes, mas criam obras de reconhecimento, valor estético e artístico. A arte popular é também intuitiva e trata de valores locais, regionais, representa crenças, lendas, costumes, típicos de determinada cultura. O artista popular traduz o universo no qual ele vive, no seu dia a dia, humilde e muitas vezes difícil. Já a arte erudita cria obras de valores universais, é fruto do trabalho de grandes artistas que possuem conhecimento técnico, mais apurada, né? As obras eruditas são marcos de determinadas épocas e trazem reflexões acerca de modos de expressão plásticas e inovações, né? Aqui nós temos a utilização da obra de Leonardo da Vinci, né? E a obra de Mestre Vitalino, né? Que nós vimos aula passada. Depois eu mostrei para vocês algumas características, né? Dessas duas formas artísticas, né? A popular e a erudita, com a evolução até o cordel, né? Feitas em estilografuras, com forte essência cultural, pois relata tradições culturais regionais, contribuindo para a continuidade do folclore brasileiro. Penduradas em barbanos, são vendidas nas feiras livres por baixo preço, o que favorece sua leitura. Quando tratam de romance, utilizam alguns recursos da narrativa, como descrição dos personagens, monólogo, né? Aí tem, ó, a literatura do cordel, né, teve sua origem em Portugal e ganhou características próprias aqui no Brasil, né? O poeta Marcos Lucena também é músico, conhecido pelos críticos como o contador ou cantador dos quatro cantos, por utilizar diferentes ritmos em suas apresentações. Do forró, pé de serra, a cantoria de viola,
entre outros que representam com bastante propriedade a cultura popular, tá bom? Pronto, aí que teve o trovadorismo, né? Aqui, ó, sobre o regionalismo, né? Agora, poucos textos literários e seu regionalismo. Nós temos alguns escritores que começaram a abordar o regionalismo, né? A literatura propriamente dita como o início de questões sociais, né, nossa, começou com o romantismo, né, o pezinho aí começou com o romantismo, aí depois vocês veem realismo, naturalismo, né? Já mais engajado com propriamente com problemas sociais, culturais nossos, né? Pronto. Aí nós vimos esse. Deixe-me compartilhar agora aqui o próximo assunto de revisão de vocês, certo? Pronto. Exemplo de não coesão, né? Nós estamos. Ó, os meus colegas e eu vou à igreja em viagem de finais. Perceba que a frase gramatical não é coesa, né? Pois o núcleo verbal não concorda com o número do sujeito composto da frase. Ou seja, ao organizar as estruturas, eu tenho que seguir uma sequência, né, desses fatos, né, de modo que fique lógico, né? Aí veja, coesão e coerência. Coesão textual. O que é coesão textual? É um dos meios que garante a unidade semântica e a organização de um enunciado. A fim de esclarecer de modo simples, a coesão textual está relacionada com a maneira como se processa a ligação entre os componentes de um texto, né, palavras, orações, frases e parágrafos, para transmitir corretamente a ideia apresentada. Aí tem mecanismo de coesão, né? Coesão frásica. Mecanismo que permite ligar os diversos constituintes de uma oração ou de uma frase simples de modo a torná-los unos. Recorre aos seguintes processos. Ordenação das frases e das duas funções sintáticas na oração, né? Aí tem determinante, nome, adjetivo, né? Verbo, determinante, nome, sujeito, predicado, complemento. A concordância das palavras em gênero e número, né? Regências e precisão de complemento de termos ditos, né? Pelo verbo. Então, exemplo de coesão. Ele optou por criar uma fundação. Aí a frase coesa, né? Uma vez que é seguida a ordenação sintática. A concordância, a regência e os complementos exigidos pelo verbo. Exemplo de não coesão. O administrador decidiu não abdicar o cargo. A frase não é coesa, pois não se respeita a regência do verbo, né? Que exige a preposição de, não é? Aí nós temos a coesão interfásica. O mecanismo que permite ligar frases
simples, frases complexas e parágrafo. Garantida a unidade semântica, né? E traduzir as diversas dependências existentes entre si. Recorre aos seguintes processos: coordenação assilética ou assidética, subordinação, marcadores, conectores e organizadores de discurso. Aí veja, comecei como ajudante e depois a maquinista, né? A frase coesa divide, sobretudo, aos organizadores do discurso, que permite ordenar temporariamente as situações representadas, né? Aí temos a coesão, aspecto temporal. É mecanismo que coordena os enunciados de acordo com a lógica de ordenação temporal das situações. Recorre aos seguintes processos: uso correlativo dos modos, tempos verbais, atendendo ao seu valor, né? Recursos e advérbios e locuções adverbiais, utilização de expressões preposicionais com valor temporal e uso de datas e marcas temporais, recursos e articuladores indicativos de ordenação. Por exemplo, na correlação dos tempos verbais, quando eu, em um período, trabalhar o tempo verbal e na outra oração iniciar também, utilizar o mesmo tempo verbal, né, para seguir esse tempo e modo verbal utilizado. Se eu utilizo o verbo no infinitivo, na segunda eu tenho que utilizar o verbo no infinitivo. Se é subjuntivo, eu tenho que utilizar o subjuntivo, e assim vai. Recursos de advérbios, locuções adverbiais, não é? Infelizmente, não é? Necessariamente, não é? Aí eu tenho que utilizar os advérbios. O tempo, para indicar sobre o valor também de tempo, né? Desde que, quando, né? Exemplo de frase coesa. Ó, quando me levou a Camilo, né? Meu pai já tinha deixado meu irmão no infantário. Né, então, a frase é coesa porque estamos esperando duas situações distintas, cuja ordenação é indicada pelos tempos verbais e pela posição temporal e pelo advérbio de tempo. A coesão referencial é com o uso das palavras, né? Mais uma vez, relembrando a vocês, o uso de palavras anafóricas e catafóricas, né? Para retomar ou iniciar um termo, né? Nós já falamos aqui sobre também os exemplos de anáfora, né? João casou-se dia 3 de maio, indicando o tempo, né? Aqui no dia seguinte também, né? A catáfora, processo semelhante ao da anáfora, mas em que os termos correferentes surgem antes do elemento linguístico que indica o referente, né? Após a consulta e considerando o que o médico lhe dissera, o João ficou mais tranquilo. Ao pronome lhe é correferente ao catáforo, né? Porque só ganha sentido se tivermos o referente aí, a palavra aí que é substituída, que é João. Aqui a gente relembramos, né, falamos. Depois nós vamos para a coesão coerência, né, com elipse. O uso de elementos no sentido de omitir, né, mas que é facilmente identificado em uma oração. O uso da elipse. A elipse também é uma figura de linguagem sintática, né? E aqui nós temos a coesão lexical, né, com sinonímia, paronímia, né? Desde a utilização de um termo que aborde algo geral até,
Pronto, agora nós vamos entrar aí na coerência textual, né, coerência lógica. Há esse tipo de coerência quando as ideias do texto estão de acordo com o mundo, tal como a concebemos, né? Assentem em relação de índole diversa, tempo, espaço, causa, fim, meio, né? E que, portanto, respeita princípios referentes à natureza lógica e regular dos conceitos. Esses principais são, a ver, a regra da não contradição, né? Também no emprego do tempo, modo, pessoa e verbos, a regra da não tautologia, repetição da mesma ideia, mesmo que palavras diferentes, e a regra da relevância, né? Da não contradição, de você, né, não abordar situações e contradizer, né, da outra forma. Da não tautologia, que é a identificação de que você repete a situação desde o primeiro parágrafo até o último, a informação é a mesma, não a progressão. E a relevância, se a informação é relevante, se realmente traz interesse, não é, para as pessoas. Então, aqui tem os três princípios básicos são necessários para compreendermos melhor o que é coerência textual, né? Aí vocês têm os princípios da não contradição, né? Um texto deve apresentar situações ou ideias lógicas que em momento algum se contradigam. Princípio da não tautologia. A tautologia nada mais é do que um vício de linguagem que se repete ideias com palavras diferentes ao longo do texto, o que compromete a transmissão da informação. E princípio da relevância, né? Um texto com informações fragmentadas torna as ideias incoerentes, ainda que cada fragmento apresente certa coerência individual. Se as ideias não dialogam entre si, então elas são irrelevantes. Né? Então, o princípio da não contradição, né? Um texto deve apresentar ideias lógicas. Tautologia é o emprego de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia. Um texto coerente precisa transmitir as informações de maneira clara e quando há o vício de linguagem, que consiste na repetição excessiva de palavras ou termos, há o risco de o autor não conseguir transmitir o desejado. E o princípio da relevância, o texto fragmentado, que aborda os assuntos diferentes, que não se relacionam entre si. Corre o risco de tornar o texto incoerente, ainda que os seus retalhos apresentem certa coerência individual. Aí tem ainda a coerência, né? Tem a ver com a intenção comunicativa, com o objeto que o locutor pretende atingir, né, com o seu enunciado. Por isso, essa forma de coerência está intrinsecamente ligada aos elocutórios, certo? E aí, entre as várias incoerências, destacam-se incoerência, um texto é contraditório quando se diz, ah, quando a gente chegou a ler esse texto, não foi? Aí vimos aqui a análise desse texto, as formas que ele é incoerente, certo? Pronto. Depois desse assunto, nós vimos o que mais?
o signo neurolinguístico, não é? Vamos ver aqui o signo neurolinguístico. Vamos lá. Signo linguístico. Por exemplo, você tem um objeto, que é uma casa, né? Você pode representar esse objeto de várias maneiras, né? Desenhando, fotografando, pintando, filmando, fazendo uma planta, como os engenheiros, falando, escrevendo a palavra casa. O desenho, a foto, a pintura, o filme, a planta e a palavra não são objeto apenas, o representam, né? Eles são no lugar deles, são signos que representam o objeto casa. Aí veja, o signo é composto de significante mais significado, né? Significante é a forma escrita ou falada do signo. Significado é o conceito, aquilo que se entende quando se usa aquela palavra. O signo linguístico. O signo linguístico é arbitrário, escolhido sem nenhum motivo, uma vez que casa nada tem a ver com o tipo material usado da forma que é daquele objeto, né? Por exemplo, casa, rose, mason, né? Aí veja, para confirmar a arbitrariedade do signo linguístico, vejamos alguns signos colocados na porta de alguns banheiros para indicar se o banheiro é masculino ou feminino, né? Não precisa ser escrever, né? Mas só a mera representação do que aquele espaço já diz muito, né? Então, aí vocês podem, na porta do banheiro, né, para indicar o banheiro masculino ou feminino, né? Então, numa certa forma, o signo, aqui, ó, é composto de significante, né, mais seu significado. O significante é a forma escrita, né, e o significado é seu conceito, né, sua palavra, só isso. Aí vamos para o módulo de vocês. Eu acredito que... Já vemos aqui, deixa eu ver. Pronto, tipologia textuais, certo? Aí vocês têm, ó, o objeto é reconhecer o que é um texto literário e o não literário suas características, certo? A intenção desses ADs. Ó, apropriar-se de conhecimento sobre o contexto de produção, estrutura e aspecto linguístico dos textos narrativos, descritivos e como os seus tipos, né? Aí, ó, tópicos de texto, de estudo, né? O texto literário, não literário, o descritivo, o narrativo descritivo. Aí, o texto literário, não literário, né? A sempre ocupou lugar significativo na vida de todos, de todas as sociedades humanas. Deixa eu diminuir aqui, para a gente ver. Ó, os objetos artísticos que chegam até nós são pequenas figuras esculpidas por volta do ano 25.000 antes de Cristo, né? Supõe-se que, com o auxílio dessas imagens, nossos antepassados tentavam controlar ou aplicar as formas da natureza. Para eles, esses símbolos de animais e pessoas tinham uma significação mágica, né, sobrenatural.
Olha, questiona-se então que impulso levou nossos ancestrais, né, a representarem de alguma forma a vida que levaram e que sentiram. E porque desde então todos os seres humanos de todas as culturas, de todos os tempos e lugares produziram arte, né? Por quê? Né? O texto literário e não literário, né? Aí nós temos aqui, poeminha, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, Mário Quintana. O que é literatura? Dessa maneira, o texto literário é sempre uma representação ou uma recriação da realidade em que se busca o arranjo mais significativo ou a combinação mais estética das palavras e das imagens que elas envolvem. Deixa eu diminuir aqui para a gente ver melhor. Aqui tá. Olha, as palavras empregam em determinados contextos, em sentidos novos, figurados, tornam-se carregadas de valores afetivos ou sociais, ou seja, são utilizadas em sentido conotativo diferente daquele que lhe é comum, pois quando a palavra é utilizada no sentido comum, ela tem sentido denotativo. Texto literário, literário, né? Aí vocês vão encontrar o sentido conotativo, o sentido modificado através de um momento específico de comunicação, né? Sentido denotativo, né? E o sentido arbitrário. Sempre há mudanças nos significados das palavras. A linguagem poética é caracterizada por sua plurisignificação, né? Cuja base é a conotação. É vários significados, vários sentidos. Vocês encontram tipos de ordenação de texto, né? Ela pediu que viesse buscar os livros. Temos o diálogo, né? A conversação. Temos a exemplificação, uso de exemplos. Nas últimas férias, meu marido e eu levamos minha tia para viajar conosco. Ela nunca tinha viajado e por isso se encantava com tudo que via. Temos outro tipo, né? Com a poesia, descrição, texto descritivo, simpático, romance, solteiro, autodidata, poeta, socialista, da classe, de 38 anos, reservista, exposição, né? Vocês têm aqui argumentação, né? O amor entre um homem e uma mulher deveria ser a experiência mais libertadora, né? Construtiva e completa da vida adulta. Tem adjetivo, vem para cá, você também, né? Para a parte descritiva do texto literário, né? Vocês vão ver aqui alguns exemplos. Flores são mesmo um presente de última hora. E se neste ano elas vão ser mais uma vez a sua pensão para o Dia das Mães, tente ao menos ser criativo na hora de contar com. Em vez de levar um maço de rosas ou de flores do campo, prefiro os arranjos, os vasos e até as flores em caixinhas. Arranjo de todos os tamanhos e cores. E você pode escolher entre flores frescas, secas e artificiais. Então, aqui também ele tem o texto literário, né? Já que não é o ramo que suporta a flor, chama-se pedúnculo, né? Aqui já é um texto não literário, né? Aqui você tem uma descrição em forma de texto literário, e aqui vocês têm um texto, né? Não literário. Outro de Clarice Lispector, né? Laura foi buscar uma velha folha de papel de seda, né? Depois tirou com cuidado as rosas do jarro, solidas e tranquilas, com os delicados e mortais espinhos. Queria fazer um ramo bem artístico e, ao mesmo tempo, se livrar
se livraria deles. Né? Aqui outro, o primeiro momento da Rosa, né? Um texto literário, não é uma poesia aí. Aqui não é, né? Vocês percebem que aqui são dados estatísticos. Aqui, ó, também é literário, né? Uma imagem artística, né? Outro. E aqui nós só temos uma organização, né? Informando cores, forma de desenho, né? Já para o texto narrativo, aí vocês vão encontrar, né? A situação inicial, o desequilíbrio, o conflito, o clímax e o desfecho, né? Para os elementos da narrativa no literário, certo? Fiquem em segurança, certo? Vamos terminar essa parte aqui e vamos para o módulo de vocês. Pronto, vamos ver aqui, né, o que tem aqui para revisar no módulo de vocês, certo? Deixa eu ver aqui. Quero lembrá-los também das formas de introdução de um texto, não é? Aí tem dificuldade de produzir o texto. Vejam aqui que no módulo de vocês temos 18 formas de como elaborar um parágrafo, né? A introdução do texto de vocês. Antes, sobre a produção de texto de vocês, nós já estamos no tema 10 e 11, certo? Para essa semana. Então, antes de eu explicar aqui os temas, eu vou só revisar com vocês os assuntos, certo, papai? Aí tem o signo linguístico, né? Que vocês têm o signo, tem no módulo de vocês, né? Aquilo que representa algo para alguém, compõe-se no elemento material, né? Perceptível, né? O significante é o elemento conceitual, né? Não perceptível, conceitual, o significado. Entre significante e significado se estabelece uma relação arbitrária, né? Proveniente de um acordo implícito ou explícito entre os usuários de uma mesma língua. Assim, essa relação é convencional, arbitrária e aprendida, né? Aprende-se a falar, aprende-se a escrever, né? Aí vocês têm o aspecto visual, né? Não precisa bem escrever, mas a imagem já diz o que é, né? Isso são estabelecidos através dessa comunicação, né? Desse jogo de compreensão, né? Aí, seu trabalho agora, aí eu até pedi para tentar produzir, né, essas informações, né, do signo e significado. Nós temos essas atividades que eu acredito que nós corrigimos, não foi? Deu um tempo para vocês responder. E aí, no módulo de vocês tem aí também, que é texto literário e não literário, né? Aí tem um texto não literário e tem um texto literário, né? E tem aí uma diferença entre um e outro, né? Texto literário, né? Ele tem várias interpretações, é subjetivo, é conotativo, é intuitivo, relevância do plano de expressão. O texto não literário, ele é univalente, ou seja, a única interpretação, ele é objetivo, é denotativo, é racional. A relevância do plano do conteúdo, né?
Ainda tem mais, ó. Textos não literários privilegiam a função referencial, né? Portanto, concisão, objetividade, clareza, coerência, né? Concisão, objetividade, clareza, coerência, né? Linguagem formal. Aí tem essa atividade aí para vocês. Façam, certo? Serve como revisão. Aí tem modalidade e variedades linguísticas, né? Temos aí também, né? Temos aqui traços distintos de modalidade escrita e oral, né? Aí tem, na oralidade, ocorre no ambiente de interação social, onde existe a copresença dos iniciadores, altamente dialogável, né? Fragmentada. Eu começo a falar um pouquinho aqui, depois a pessoa fala, e assim nós vamos, né, traçando, né, essa comunicação. Ela é incompleta, né? Pouco elaborada, com presença de marcadores convencionais, como né, então, daí, né, entender, ok. Ela não é algo planejado. E a predominância de frases curtas, né, simples ou coordenadas. E não editável, né? Já a modalidade escrita, ela não tem esse apoio do ambiente, né? Dos iniciadores, é um ato solitário, ela não é fragmentada, ela é completa, ela é elaborada, ela é planejada, predominância, mesmo que o planejamento dela ocorra com falhas, né? Ao planejamento dessa escrita. Mesmo que você não faça o rascunho, você faz até um planejamento mental mesmo, né? Predominância de frases complexas, subordinação abundante e editável, certo? Aí vocês têm as variedades linguísticas, né? Que aí vocês vão encontrar as variedades dialetais, as variedades de registro e as variedades, né? Tem um exercício também aí sobre isso, um exemplo. E aí terminou o conteúdo programado, né, para vocês aí, para esse segundo semestre, para essa segunda prova, quer dizer. Nas variações linguísticas, né, vocês encontram aí, em nossa sociedade, como aliás em qualquer outra, existe uma pluralidade de discursos, né, ou seja, nossa língua não é homogênea, os brasileiros não se expressam todos da mesma forma, e apesar de todos falarem português, cada um de nós, segundo o nível de instrução, idade, né, religião, né, tem uma forma e um jeito de se expressar. Assim, existem variações dialetais que ocorrem em função dos emissores, variações de registro, que desempenham dos receptores e mensagem, né? Aí tem exemplos aqui, as variações dialetais, né? Essas variações presentes na fala ou na escrita revelam muito sobre o emissor da mensagem. É nelas que o preconceito linguístico se manifesta com maior intensidade, porque há certas variantes que desfrutam de maior prestígio social. Elas podem ser territoriais ou regionais, né? Sociais, etárias, sexo, geração ou históricas, né? Regionais, né? De acordo com as regiões, né? Do Brasil. Sociais, de acordo com o estado, né? Conhecimento. Etárias, de acordo com a idade. De acordo com o sexo, né? Masculino ou feminino. De geração, né? Também há essa evolução. E nós temos as variações de registros, né? Essas variações representam a necessidade do emissor adaptar-se com o interlocutor, a situação ou a mensagem. Assim, obras científicas, obras literárias clássicas apresentarão um cuidado maior com a linguagem e utilizarão a norma culta. Enquanto obras do modernismo, bate-papos na internet, revistas para jovens e adolescentes, vão apropriar-se do coloquial. A situação vai também determinar o registro a ser usado. Um professor não fala da mesma forma
uma palestra, bate-papo em um barzinho com turma de jovens, né? Então, a avaliação de registro. Então, vocês vão encontrar aí, selecionando, né, os recursos e expressões de acordo com o status, ajustando o nível de cortesia segundo a dignidade que considera adequada entre os interlocutores, né? E escolhendo o registro a ser utilizado em determinado contexto. Assim, em função de diversos fatores, as pessoas falam línguas diferentes, o que levou o linguista Vianney do Bechara a dizer que devemos ser poliglotas dentro da própria língua, pois o conhecimento das variações e modalidades linguísticas facilita a eficácia da comunicação. Pode-se delinear, né, três principais níveis de linguagem, que nós já vimos, né? A linguagem culta, a linguagem familiar e a popular. Né? E a linguagem culta, né, essa que vocês devem utilizar nas produções de texto, o vocabulário, né, e seguir a obediência à gramática. Pronto. Terminando aí, turma, vocês vão para o tema 10 do módulo de vocês, certo? No tema 10, nós temos aí o êxito rural e as consequências sociais. Vamos lá. O processo de modernização da cultura, na qual favorece os grandes produtores e, em consequência, os pequenos agricultores recebem remuneração baixa e partem para a cidade. Ou seja, muitas pessoas, né, saíram do campo para o urbano, né, para as cidades, por conta de questão de trabalho, de melhor assistência, né? Então, o que desfavoreceu várias regiões do Brasil que ficaram desocupadas, né, por não ter esses, essas melhorias, né? No meio rural, onde vivem, geralmente, condições de saúde e educação são restritivas, e a população local tem dificuldade de acesso a ambos, né? Então, isso favoreceu, o que faz com que muitas regiões até percam a valorização, né, por não ter indústria, por não ter esses acessos, essas melhorias, né. O ideal é que tenha, né, políticas para que cidades como São Paulo, né, Rio de Janeiro, né, entre outras ali, não fiquem tão superlotadas, né, e não tenham a valorização que deveriam ter, né? Porque quanto mais as regiões ficam cheias, né, mais problemas sociais, né, problemas socioeconômicos terão nesses locais. Então, vocês têm que produzir o texto de vocês pensando nisso, tá? Aí tem, as consequências da migração do campo para as cidades, nos cenários abrangentes, resultam de múltiplos fatores que se associam a uma perspectiva de tempo, e entre as quais, num elenco de outros, né? Redução substantiva de mercado rural para o consumo de alimentos. Embora ainda com 3,2 milhões de mineiros no campo, ampliação dos mercados urbanos, onde predominam as grandes massas salariais,
A evasão da mão de obra é o descarte, cara. Migração da juventude rural, a busca de novas oportunidades de emprego, salários, educação de qualidade, né? E mais. Perda das memórias do campo, redução da cidade política e eleitoral, né? E exigência crescente de adotar as novas tecnologias nas culturas e criações geradas pela pesquisa, conservando-se recursos naturais, o que não deixa de ser um sinal relevante e estratégia para abastecer mercados de recursos naturais, o que não interno e exportar mais que proporcione uma renda rural autônoma, né? Aí diz assim, mas que proporcione uma renda rural à altura, remunere os esforços dos empreendedores, né, nas regiões produtoras e eles logrem, repita-se, qualidade, né, do cenário onde vivem. Ou mais cidadania como conceito e prática, né? O outro texto é esse aqui, ó, a sociedade atual e as relações do trabalho, né? A uberização. Né? Nós temos esse novo cenário, né, da uberização, os funcionários freelances também, né, ganharam espaço com esse novo jeito, né, de trabalhar, né, de produzir renda, né, de conseguir uma renda. Então, trata-se do fenômeno, né, da uberização das relações de trabalho, através da qual há uma exploração da mão de obra, né, por parte de poucos e grandes empresas que concentram o mercado mundial dos aplicativos e plataformas digitais, que tem como principal característica a ausência de qualquer tipo de responsabilidade ou obrigação em relação aos parceiros cadastrados, como são chamados os prestadores de serviço. Isso porque deixa claro que tem como objeto a prestação desse serviço, né, não tem a ideia de trazer nenhum conforto. Pode ser, né, gente, que daqui a alguns anos, sim, essas, esses novos meios de produzir renda ganhem espaço, né, e ganhem também uma legislação eficiente e eficaz para ela, né, e para esses novos trabalhadores. Pronto, né? Eu acredito que é isso. É o que eu tenho mais aqui para vocês. É só explicar a produção de texto. Vamos lá. Na nossa produção de texto, né? Eu sempre peço a vocês produzir um texto de acordo com o gênero solicitado ali, né? Que é o gênero dissertativo argumentativo. Né? Para isso, né, não adianta o aluno dizer, tenho dificuldade. Gente, no módulo de vocês, tem formas de produzir introdução, tem formas de desenvolver. E a conclusão, vocês vão ver que é bem fácil. Então, tem como você avançar e tirar uma nota boa? Tem. Né? Tem como vocês conseguirem, né, produzir um texto bom, né, de uma qualidade boa. Então, basta querer, né, basta se esforçar um pouquinho, né, eu estou disponível a corrigir os textos, né, quem me viu ainda não corrigir, sabe que eu corrijo, né, durante a semana. Eu separo um tempo e corrijo as redações de quem me envia, na verdade. Então, não perca o foco, né? Pense sempre em melhorar. Hoje eu escrevi ruim, amanhã eu melhoro. Cada dia eu tenho uma percepção diferente, né? Então, só para deixarmos claro, né, aqui, a produção de texto de vocês deve ser
fidedigna, né, ao seu pensamento. Ou seja, eu não vou atrás de sites, né, na internet, copiar e colar e colocar lá a produção de texto. Não façam isso porque é zero. Né? Já fiz isso na outra prova, né? Espero que não se repita nessa. Tá? Então, vamos lá. O gênero dissertativo argumentativo, também conhecido como dissertação, nesse tipo, o redator deve apresentar um ponto de vista e defendê-lo com bons argumentos. Né? Então, eu tento organizar meu texto, quer dizer, eu organizo o texto em 4 parágrafos. Nesses 4 parágrafos, eu deixo claro o que eu vou discutir nos 2 parágrafos de desenvolvimento, certo? Então, assim você vai ver que seu texto irá ficar mais organizado, né? Mais conciso, né? E, assim, explorar mais. Por que é importante eu produzir todo o texto que é solicitado? Porque, turma, certeza, desse tema cai no Enem. Se não for ele, né, as ideias que você trabalhou em outro texto, né, vai ser útil. Né? Então, não pense em refletir somente um tipo de produção de texto, porque você acha que vai cair aquilo. Vai que não cai. Então, o ideal é sempre produzir todos os textos, né? Mas que você não goste, mas que você não tenha afinidade com aquele tema, né? Só é se esforçar um pouco e produzir. Então, ó, o gênero dissertativo argumentativo, também conhecido como dissertação escolar, nesse tipo de texto, o redator deve apresentar um ponto de vista e defendê-lo com bons argumentos, certo? Aí vocês terão características, né? Ponto de vista. Em geral, no primeiro parágrafo do texto, há o desenvolvimento com a utilização de argumentos e conclusão, proposta para resolver o problema, certo? Há uso de norma padrão, né? De linguagem portuguesa, né? Aí você tem que utilizar a norma culta, seguindo as regras gramaticais. E como é a estrutura? Vamos supor que o tema de vocês é... Vamos pegar esse tema aí mesmo. O êxodo rural, né? Aqui. O êxodo rural e suas causas e consequências. Feitos. Olha o texto aqui do Google. O texto é... O tema de vocês é o êxodo rural, suas causas e consequências. Então, perceba que é um tema que trabalha com você a questão de sair do campo, né? As pessoas deixaram o campo por algum motivo, né? Então, eu vou trabalhar no Brasil, né? Contemporâneo, vivo. A situação do êxito rural e as suas quase consequências vem sendo agravantes porque as cidades que têm melhor geração de empregos, né, estão superlotadas, dificultando a parte socioeconômica, né, e trazendo problemas sociais. Ponto. Aí você. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas no campo, bem como a ausência de conscientização da população. Né? Então, vocês vão, a partir do tema que já foi apresentado, organizar o desenvolvimento 1
e o desenvolvimento 2. Veja que o desenvolvimento 1, eu vou abordar a falta de políticas, né, que não são geridas lá no campo. E faz com que essa causa, né, e a consequência que vocês vão trabalhar no segundo parágrafo, desenvolvimento, né, sejam discutidas, né? Então, vocês vão trazer, né, de acordo com a Revolução Industrial, né, tem que trazer áreas de conhecimentos ali dentro dos parágrafos, os conectivos, né, para desenvolver esses seus argumentos. Então, vejam, eu vou trazer, né, que falta políticas públicas, né, que realmente evitem de que as pessoas deixem seu local de origem para ganhar ir em busca de outros, né, de outras coisas melhores, né. Só que se tiver políticas públicas que sejam ali desenvolvidas no campo, né, as pessoas dificilmente vão deixar seus lugares, né, seu local de origem para outro local, na verdade. Então, só é organizar isso, deixar claro no primeiro parágrafo e desenvolver, né, bem esses argumentos com áreas de conhecimento e conjunções. Só isso, né? E o último parágrafo, Tom, é a conclusão, ó. Vocês vão trazer, o último parágrafo, a sugestão de como resolver o problema. Deixar claro lá o agente, a ação, o meio, o efeito. E o detalhamento é a explicação dos elementos válidos, né? Aqui, ó. Esse detalhamento vocês podem explicar o agente, vocês podem explicar a ação, vocês podem explicar o modo meio, né, o efeito, certo? E trazer aí a conclusão completa. Aí, se você falar, mas professora, eu só fiz o agente e a ação, só recebe 80. Se fizer só 3, 120. Se fizer os 4 elementos, 160. Se fizer-los todos, se fazê-los todos, né? Aí, ó, vocês recebem os 200 pontos, certo? Então, se fez só um, se fez só dois, entendeu? Cada um deles vale 40 pontos, ok? Aí vocês organizam o texto de vocês bem fechado, certo? Então, é isso, turma. Dos assuntos de vocês, né? Produz o texto motivador ou a produção de texto, né? Vocês têm 2 textos para terminar o semestre. Vou só ver quem participou hoje, viu, da aula. Claro, ok. Daniel Cláudio. Tá aí? Daniel não está. Demetrios está aí? Também não está. Denis, tá, né? Não, Denis não participou hoje, não. Giovana, não está. Gustavo, tá. Isabela, né? Eu acho que Isabela tava, não foi? Pra mim, eu vi. Juliana, né? Cauane tá aí também, né? Tá. Luísa, Marcelo, Pedro tá aí. Raíssa, tá? E Raquel. Pronto, então faltaram, né? Daniel, Demétrios, Giovana e Raíssa. E Adla faltou também, né? E Raíssa.
Pronto, turma. Então, ó, façam atividade lá do módulo, não é? Façam produção de texto e revisem essas atividades aí. Pronto, qualquer dúvida, certo? Vocês podem enviar por e-mail, né? Que eu respondo para vocês. As atividades que foram enviadas, né? Eu vou corrigir, certo? Não se preocupem. E, no mais, desejo a vocês que estudem direitinho, façam atividade, dúvidas, só mandar por e-mail, né? A atividade também, vocês mandam por e-mail, eu corrijo. É isso. E boa semana.